que a primeira coisa que a gente precisa pensar é na via de administração que a gente vai usar, porque ela vai impactar na farmacocinética. Então, se for um fármaco por via parenteral, por exemplo, não haverá o processo de absorção. Então, o fármaco que é usado por via injetável, ele não sofre o processo de absorção. Isso porque a substância ativa já cai direto na corrente circulatória. Então, já inicia na distribuição, que é a segunda etapa. E isso acarreta consequências bem importantes, como um início de ação mais rápido, por causa do pico plasmático muito mais elevado no início, desde o tempo zero, né, que é o tempo de início de administração. Essa via é a mais usada para casos, quando são casos mais graves, quando existe algum impedimento para a administração enteral, quando o paciente está em extremos de idade, por exemplo, é muito bebê ou é muito idoso, ou quando se trata de um caso de urgência. Então, se o medicamento for usado por via enteral, que é uma outra via, vai haver absorção intestinal. No caso da via parenteral, não, ela cai direto na corrente circulatória. No caso da via enteral agora, tá? Que vai haver absorção intestinal, ocorre também o metabolismo de primeira passagem no fígado. E aqui acontece uma demora no início de ação. Exceto a via sublingual, que ela é mais rápida, porque parte da dose administrada cai direto na corrente circulatória. Mas se o medicamento for administrado por via enteral, né, seja em cápsula, em comprimido, em suspensão, em gotas, vai sim ser absorvido pelo intestino e vai ter que passar por metabolismo de primeira passagem. Uma outra forma de administração é a via local, que pode ser tanto por via cutânea, por via respiratória, por via ocular, por via vaginal, retal. Cada via tem uma característica, mas geralmente o efeito é mais local e menos sistêmico. Então, todas essas vias de administração, essa definição é importante, por quê? Porque isso interfere na farmacocinética, tá? Bom, aqui, até agora, a gente está falando apenas do início do processo. Então, o início do processo da farmacocinética depende da via de administração utilizada. Fechou? Então, é isso. Mas, dependendo do que se quer para cada paciente, a gente vai selecionar uma via de administração diferente, tá? Então, essa é o princípio básico, digamos assim. Essa escolha vai interferir nos processos farmacocinéticos, tá bom? Então, eu quis trazer isso antes, porque antes da gente falar ou pensar naquelas 4 etapas básicas, a gente tem que pensar primeiro na via de administração em que o fármaco está sendo utilizado.